Fala aí, galera! De volta! Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Rapaziada, agora aquela resenha gostosa em relação ao último vídeo, ao último episódio que nós gravamos, fizemos uma pequena homenagem ao título histórico e glorioso de 89, e a gente vai bater um papo a respeito dessa conquista. E, obviamente, que não só nós três, né? Vocês também, aqui nos comentários. Vai ser muito legal vocês que acompanharam, colocar a opinião de vocês, como é que vocês sentiram aquele título de 89, aquele jogo contra o Flamengo, enfim, onde é que você estava, assistiu com quem, estava vivo, enfim. Vamos lá. A gente vai começar essa nossa resenha de hoje com o nosso decano, que tem uma história inédita, uma história quase que beirando ao sobrenatural. Vai lá, Marcelo, conta aí. Tem crianças, as crianças ficam com medo. A história é a seguinte: meus pais eram padrinhos de casamento da mãe do Maurício, que fez o gol, da Dadá, uma figura maravilhosa, botafoguense. Tá? E o Maurício era assim, alguns anos mais novo que eu, 4 ou 5, era muito pequeno ainda. Tal. E tinha uma irmã, eu brincava mais com a irmã, que era mais da minha idade, quando eu ia visitá-los, do que com ela. Aí, em 89, um amigo meu, botafoguense, roxo, como qualquer um de nós, como quase toda a torcida do Botafogo, casou com a. Quer dizer, ele casou antes de 89, com uma flamenguista também fanática. Tanto que ele entrou para a torcida jovem do Botafogo, para a TJB, ela entrou para a raça, só de pirraça. E aí, o que acontece? Ela engravida e nasce o filho deles em agosto de 89. É claro que todos nós queríamos que ele se chamasse Maurício. E ela, de jeito nenhum, é Guilherme, é Guilherme, é Guilherme. Ficou Guilherme, embora a gente tenha chamado ele de Maurício até 1 ano de idade, não sei, por aí. E aí foi, Guilherme, tá bom, tudo bem. Aí separaram, 2 anos depois, voltaram, e ela aparece lá no bar, de novo, com o maior barrigão. Eu sentado do lado dela, falei, e aí, já sabe qual é o sexo da criança? Fiz uma pergunta normal. Ela se soltou, parecia um bicho. Já sei, é menina, vocês não vão se meter, eu já escolhi o nome. Eu perguntei qual é o nome. Ela falou Marília. Aí eu fiquei calado, não falei nada nem para o marido dela, nem para ela, nem para nenhum amigo. Esperei nascer, registrar. Quando registraram, eu cheguei para ela. Você sabe qual é o nome da irmã do Maurício? Marília. Olha que interessante. Que não é um nome comum. As bruxarias que a gente faz. Você é um cara perigoso. É porque esse filho dela deveria chamar-se Maurício. Exatamente. Você é um cara perigoso. Depois daquela tua história do bambu, andando lá no meio da rua, lá cara, à noite. Marcelo gosta de uns negócios meio sobrenaturais, né? Mais ou menos, é. Galera, é o seguinte, Narral, como é que foi? Como é que você estava nesse dia 21 de junho? Como é que foi você assistindo a esse jogo? Conta pra gente aí, que depois eu vou contar a minha epopeia nesse dia. Então, eu tenho uma lembrança boa desse dia. Como eu já citei, né? Eu fiz a biologia na UFRJ. Então, algumas épocas era na Ilha do Fundão, depois a licenciatura na Praia Vermelha e também ali no Jardim Botânico, a escola, né? E aí o que acontece? Eu estava lá no Fundão e tive aula até meio-dia. E lembro que na minha turma tinha uma menina, eu fiquei até tentando lembrar o nome dela, eu lembrei, Adriana. Tinha um colega que implicava com ela, o Max, dizia que ela era nervosa. E aí que ela ficava mais nervosa ainda. E ela era botafoguense também doente, dia jogo e tal. E aí eu estava saindo, a aula aquele dia terminou meio-dia, estava indo para casa, pensando no jogo. A ideia é assistir o jogo em casa, com meu pai e com minha mãe. Minha mãe é flamenguista, mas torce para o Botafogo por minha causa.
torceu para o Botafogo. E aí ela falando para mim, quando eu estava passando, ela, Roberto, é hoje, hein? A gente vai ser campeão hoje. Aí eu olhei para ela assim, ela, é hoje, vai ser hoje. Aí eu falei, vai ser hoje. Ela estava tão convicta, mais até do que eu, sabe? Ela falou com tanta propriedade. Aí, bom, eu lembro disso. Bom, ela parou até de estudar biologia e anos depois eu encontrei, ela estava numa loja de shopping, era gerente de loja e tal, largou a biologia. Bom, fui para casa e vi assistir o jogo em casa, né? Com meu pai, com minha mãe, torcendo Botafogo. E o jogo acabou quase meia-noite, comemorando, virou meia-noite, dia 22, já é aniversário da minha mãe. Então, comemorando o Botafogo e o aniversário da minha mãe. Mas assim, foi uma coisa, assim, acho que é o título, eu até já falei isso na entrevista do Globo Esporte, se eu não me engano, é o título mais importante. Acho que se o Botafogo pode ganhar até um Mundial, que, para mim, o título mais importante vai ser esse de 89, esse que eu comemorei, que, assim, porque passei toda a infância, toda a adolescência, né, querendo aquele título. Meus colegas de turma, os tricolores, vascaínos, flamenguistas, um ano era um, outro ano era o outro, e eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era ser campeão, né? Aí, em 82, eu falei, bom, eu vou ser campeão, o Brasil vai ganhar a Copa, então o Brasil vai ganhar, eu vou ser campeão com o Brasil. Nem isso aconteceu. Não, o Brasil não foi campeão. Então, eu não sabia o que era ser campeão, né? E aí, esse título, para mim, assim, não tenho palavras, né? É o que o Marcelão falou. Tinha que ter uma estátua para cada um. Tinha que fazer o time posado e também as reservas, todos ali, colocar uma estátua para cada um. Eu conversei com o goleiro William, bacana, que ficou no banco em 2 jogos, né? Quando o Ricardo Cruz se machuca, o problema que ele operou, né? E ele ficou no banco, né? O goleiro William, bacana. E ele falou isso para mim também. Olha, o pessoal lembra de mim por causa da Conmebol, que eu defendi pênalti, mas o título mais importante para mim foi o de 89. Então, é um título histórico. Acho que todo jogador... Eu às vezes, eu estou dirigindo, eu repito a frase do Espinosa, do nada. Lá está, essa era a luz que eu queria ver, quando ele vê. Aí quem olhar assim, esse cara é louco, está falando sozinho. Eu falo essa frase várias vezes. Essa frase fica aqui no meu ouvido, o Espinosa falando isso. E aí o William, ele me mostrou uma foto, acho que é da sexta-feira, que o Espinosa reuniu todo mundo no centro do gramado, e ali, tem a foto no Jornal do Esporte. E ali é que ele fala que ele quer ver aquela luz. Ele falou, ali, ele me mostrou a foto. Tem no Jornal do Esporte, acho que da sexta-feira. Botafogo campeão, é a luz do placar, né? Exato. Aí quando aparece, porque ele falou que ele queria ver no placar o Botafogo campeão. Né? Ele estava dando entrevista na hora. Estava dando entrevista. Na hora quando ele termina, então, ele está falando e aparece. Exatamente. Então, quando dá entrevista, quando ele está dando entrevista, de repente aparece lá, e ele fala, lá está, essa é a luz que eu queria. Essa frase fica no meu ouvido. Essa frase fica no meu ouvido. Não é? Porque era isso que ele falou para os jogadores no centro do campo na sexta-feira, que ele queria ver aquela luz. Então, esse jogo esse título, esse campeonato é demais. Tem duas situações emblemáticas. Uma, quer dizer, no meu relato aqui agora, que assim, uma acho que todos vocês vivenciaram, todos vocês dois e a galera toda, o Vinegra e tal, e a outra fui só eu, porque foi uma experiência minha. Bom, como narral, o Marcelão não. O Marcelão já teve um pouco mais velho, teve oportunidade de ver títulos. O tricampeonato dos anos 30, por exemplo, ele assistiu. Mas a gente não podia entrar, era muito pequeno mesmo. Exatamente. Muito pequeno não, muito novo, né? Porque você já era muito alto. Novo. Exatamente. Mas, enfim...
Essa barba tu não tinha ainda não, né? A barba era menos ralinha, né? Eu acho que não. Essa barba só quando eu tinha 7, 6 8 anos. por aí. Tá bom. Então é o seguinte, mas toda a nossa geração, a galera que não viu, realmente, eu era muito pequeno quando o Botafogo ganhou 67, 68, eu não tenho registro. E 7-1 bateu na trave, que a gente vai falar, um dia a gente vai falar sobre esse ano, 7-1 bateu na trave, esse sim eu já estava ouvindo no rádio, mas efetivamente, como adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, passou em branco. Diferentemente do Narral, eu me lembro do torneio início de 7-7, mas, cara, é um campeonato carioca. E o que eu quero falar primeiro é o seguinte, que eu acho que vocês todos vivenciaram isso. Para quem não viveu o Maracanã naquela época, que o banco ficava numa espécie de um fosso, ficava numa parte que você via, quase que o nariz ficava assim para você poder ver o gramado, os jogadores ficavam literalmente à margem, porque eles não ficavam nem ao nível do gramado, então ficavam abaixo. Não é que nem hoje, né, que você fica ao relevo, você fica no mesmo relevo. Então, por que eu estou falando isso? Porque havia, no Maracanã especificamente, essa tradição de um time, quando está prestes a ser campeão, vai acabar o jogo, o banco de reservas, comissão técnica, todo mundo pulava para o campo e ficava perfilado na linha lateral. Eu cansei de ver isso na minha infância, dos outros times. Eu vi Vasco, eu vi Flamengo, eu vi Fluminense, porque os jogos passavam videotape, o jogo não passava ao vivo para a praça, né? Mas passava videotape. E eu, criança, vendo aquilo, aquela reação, porque as câmeras filmavam os reservas indo para a beira do campo, aquela coisa, vai ser campeão, vai ser... O Botafogo nunca tinha visto essa cena. E aí, o que acontece? Nesse dia, em 89, eu ainda estava na música, né? Então eu tinha um amigo, um cara que já estava tocando comigo, o segundo guitarrista da banda, passamos a ter 2 guitarristas, e esse cara tocava em 2 orquestras, paralelamente, né? Uma orquestra da Petrobras e outra do Teatro Municipal. E aí ele ia fazer uma apresentação na Petrobras. E eu me lembro, cara, que eu acordei nesse dia, e eu falei, eu não vou pensar no jogo. Porra, porque o jogo era à noite. E eu tinha o concerto do Ricardo. Falei, cara, eu vou pensar no concerto e tal, beleza. Depois do jogo, não. Depois do jogo, porra, eu não sou mais nada. Aí vai ser um jogo. E eu consegui fazer isso. Eu acordei, juro por Deus, que eu sonhei que ia ser 1-0, não o gol do Maurício, mas eu sonhei que o Botafogo ia ganhar um jogo por 1-0. Eu não tenho esses sonhos, essas premonições, não tenho mesmo. Mas eu sonhei. Mas vi que era sonho, falei, pô, vamos embora. E fomos assistir ao concerto do Ricardo. E, cara, não sei, não me lembro porquê, eu e o meu amigo, que era o batera, inclusive, nós não entramos, não conseguimos entrar. Não assistimos e eu voltei. Quando eu virei, na mesma hora eu só consegui pensar no jogo. Eu falava, agora acabou, agora eu vou pensar no jogo. Não fui ao estádio, eu não tinha condições, fui assistir de casa, na manchete. Muito bem. Lembra do detalhe dos moleques lá subindo. Eu apaguei isso na minha memória. Eu só pensava no jogo. E um detalhe que eu não sei se a gente chegou a abordar, como era uma melhor de 4 pontos, e esse era o segundo jogo, e tinha sido empate no primeiro, e o Botafogo tinha 1 ponto. Se rolasse, o Marcelo citou isso, se rolasse empate, teria um terceiro jogo. Mas só o Botafogo podia ser campeão naquele dia. Porque se o Flamengo ganhasse, forçaria o terceiro jogo jogando pelo empate. Só o Botafogo podia ser campeão. Então eu falava para mim o tempo todo, hoje, só o Botafogo pode ser. Só um time pode subir ali aquela parada do gramado. Só um, hoje. E eu, cara, só pensei nisso. E esqueci. Aí chegou uma hora que eu esqueci e assisti o jogo. Aí vem um detalhe engraçado. O meu velho era o seguinte. Meu velho jogou futebol de areia, futebol de praia há muitos anos. Ele, sem exagero, ele era uma figura simbólica em Copacabana. Quando eu nasci, meu pai... Eu sou temporão, então quando eu nasci, meu pai já tinha parado de jogar. Mas o velho já era uma referência bem legal. E eu escutei histórias incríveis, sempre tive um orgulho disso. Beleza. E o velho, com o tempo, ele foi se desplugando um pouco. Continuou Botafogo pra caramba, mas não era mais aquele cara. E o velho muito supersticioso.
Beleza, começa o jogo, nós dois assistindo, eu tenso, nervoso demais. Mas quando o Botafogo faz o gol, eu fico mais nervoso ainda. Porque tá chegando, tá próximo. E o torcedor alvinegro tem aquela coisa do, porra, vai dar errado, pode dar errado, eu não aguento mais isso. E quando o jogo, justamente porque o Flamengo precisava, se perdesse, perdia o campeonato, ia ver o rival comemorar, enfim, o Flamengo estava em cima tentando. E toda vez que o Flamengo atacava, meu pai levantava. Cara, eu odeio isso, né? Por isso que eu gosto de ver jogo sozinho, cara. A pessoa, sabe, tá desplugada, assim, rodando. E aí eu comecei a olhar para trás, tá meu pai na cozinha. Daqui a pouco meu pai voltava. Aí sentava. Aí o Flamengo tomava a bola, o velho levantava. Falava, porra, meu irmão, vai ser bravo, cara. Ver o jogo assim, eu ficava na minha. Daqui a pouco eu tô vendo meu pai voltando, já voltando meio cantando pneu, sacou? Tipo, meio de lado. Falei, pô. E cada vez que ele voltava pior. Já meio esquisito. Bom, moral da história, né? O Botafogo faz o gol com o Maurício. Eu só olho pro relógio. E não sei se vocês lembram. Narral viu o jogo em casa, não é isso? Em casa. Marcelo também não, Marcelo foi, né? Não. Depois eu te conto por que eu não fui, Tá. Então nós vimos pela manchete. O relógio da manchete tem uma hora que dá um tilt, cara. Tava assim 41 minutos, aí de repente volta, retrocede. E eu falei, porra, o que é isso? Tá maluco? Eu começo a gritar, porra, tempo, não é possível. E de repente volta, né? Aí volta o tempo e tal. E aí, meu camarada, eu me segurando, eu olhava só pro relógio, acaba, e de repente, quando eu olho, aparece a imagem dos jogadores indo pro campo. Até hoje eu me arrepio. Eu falo, meu Deus, é a realidade. É a realidade. E aí veio o Espinosa fazendo assim, entrando, e quando o Espinosa sobe, está o time inteiro do Botafogo perfilado. A minha infância, voltei. Pô, até me emociono, cara. Eu voltei criança. Falei, cara, é a minha vez. É a minha vez. E aí, como o Marcelo falou, porra, só olhando pro juiz, pelo amor de Deus, acaba isso. E aí eu chorando. E quando o Bianca levanta o braço, aí eu me jogo no chão. E aí, quando eu me jogo no chão, que eu olho para trás e que faz sentido. Meu pai completamente embriagado, porque cada vez que o Flamengo ia, ele só me contou isso no dia seguinte, ele tomava um gole de velho barreiro. Porque meu velho era supersticioso pra caramba. Então meu pai falou, toda vez que o Flamengo atacar, eu vou lá e creu. E o Flamengo que aí corta, né? Que aí corta o ataque do Flamengo. Corta o ataque. Meu pai era direto. Porradinha na madeira, levantava. Eu tenho isso também, um pouco. No Botafogo e Guarani, gol do Reidner, que 99, né? 99. Eu tinha acabado de jantar, saiu o gol, meu irmão. Fiquei na cadeira, não levantei da cadeira. A minha mulher falou, porra, acabou. Não, calma aí, pô, tinha acabado esse jogo aí. Então, assim, aquele momento, para mim, foi uma volta no tempo. Dos caras entrando no campo, aquela corrente, energizado, todos de mãos dadas. Aquilo foi um negócio inacreditável. Uma energia. Então, assim, para quem não viveu, agora, do 24 foi maravilhoso, extraordinário, tal. Mas como o Narral cita, aquele foi diferente, foi único, cara. Foi único. Foi uma coisa tão estranha, porque assim, as pessoas que estavam com camisa do Botafogo, ou algum adereço do Botafogo na rua, depois de vários dias, mês, as pessoas não se conheciam e viam, se cumprimentavam, às vezes até se abraçavam, não se conheciam. Isso. Aquilo foi tão emocionante, foi tão forte. Uma curiosidade é que na aula, na escola que eu dava aula, a escola Senador Corrêa, que o dono era Botafogo, 2 porteiros no Botafogo, a opção de professor de Botafogo, tinha muito botafoguense. E eu dava aula para a Bruna, que era a filha do Gil. O Gil, o Búfalo Gil, maior ponta direita do Brasil, é o Gil. Aí teve a festa junina, que já era em julho, lá na escola, e meu irmão, ele administrava a cantina da escola, e a gente feitou tudo, né?
feito tudo de bandeira do Botafogo, faixa, o caramba, todo mundo de camisa. E a Bruna vem. Marcelão, eu quero te apresentar meu pai. Aí eu olhei, era o Gil, falei, ô Bruno, arruma outro pai, porque isso aí não precisa me apresentar. Eu já conheço, e conheço muito bem, porque ele era auxiliar do Espinosa. Sim, Entendeu? E foi uma coisa assim tão contagiosa, ou contagiante, não sei. Contagiante é melhor. Todo mundo que saiu com algum adereçozinho do Botafogo, vinha outra pessoa que era Botafogo, para falar, para comemorar, para não sei o que, mas durante muito tempo. E outro detalhe, Marcelo, que é de uma outra época, né? Nós estamos falando de 89, e isso não acontece mais hoje. Eu tenho alguns amigos amigos rubro-negros que foram ao jogo, e relataram a mesma coisa. Eles ficaram até o final e disseram muitos torcedores do Flamengo que aplaudiram a volta olímpica. E você vê as imagens, tem uma galera aplaudindo. E hoje o cara de jeito nenhum vai acontecer isso. Não digo nada, enfim. Mas a emoção ficou. Porque, olha só, se você olhar, a arquibancada tá pau a pau. Pau a pau. Parece que tinha mais torcedores do Botafogo que do Flamengo. A geral não. A geral, historicamente, sempre teve muito mais torcedor do Flamengo do que. Mas muitos torcedores do Flamengo ficaram após o jogo. É verdade. Normalmente os caras vão meter o pé, ver o rival comemorando um título em cima da gente, 20 anos, porra, não. Os caras ficaram levantando taça e aplaudiram. É verdade. Porque era um negócio assim que, tipo assim, cara, foi contar. Eu tenho amigos, cara, que são rubro-negros, os caras me ligavam, mas não ligavam, tipo assim, vou dar uma ligada para fazer uma média. Não, os caras realmente falavam assim, cara. Lógico que eu torci pro Flamengo, mas, cara, que maneiro, que maneiro. Hoje, essa nova geração e a própria mídia, importante isso, a mídia, ela fortalece muito essa rivalidade punk. Naquela época, você tinha uma rivalidade que era alimentada, mas com respeito, cara. Gozação, exatamente. Isso. Hoje é bélico demais. Quanto tempo, Marcelo, você viu jogadores aqui no Rio, em São Paulo, fazendo apostas, de vestir a camisa do adversário se perdesse? Eu me lembro do Serginho, do Chulapa com o Luiz Pereira. Hoje é inaceitável. O cara vai lá, meu irmão, vai pichar a casa do cara, vai ameaçar a mulher. Então, assim, nós tínhamos. Era uma outra época, era um momento. 89 era muito lúdico ainda, em relação a hoje. Então tinha uma aura bastante energética esse título de 89. Isso que a gente viu em 24, no ano passado, que foi extraordinário. Extraordinário. Isso, eu sempre falo isso. Para fazer igual, vai ter que ganhar uma Libertadores com um a menos desde o início e poucos dias depois pegar uma sequência e ganhar o Brasileiro. Se não fizer isso, esquece, não tem comparação. Agora, eu queria voltar no de 89. A gente narrou, a gente contou a história de 6 jogos que foram importantes, e não foram só esses, não. Né? O 3-3, Edu, cara, aquilo foi a pedrinha que jogaram na gente para a gente avançar e falar assim, porra, a gente vai ser campeão, tem tudo. O jogo contra o que o Narral falou do Olaria foi importantíssimo para dar o gás para o Botafogo no primeiro turno, entendeu? E era um jogo dificílimo. Tinha 10 mil lá dentro, tinha milhares fora. Os caras marcaram para segunda-feira de tarde. 3 horas, né, Narral? Cara, e foi... 3 horas de segunda-feira. Não conseguiram entrar, entendeu? É isso que o Narral falou. E um detalhe, né, que hoje você compra o ingresso online. Naquela época, não. Você chegava no estádio, você comprava o ingresso ali. Né? Então, assim, isso em todos os jogos, né? No Maracanã, Marechal Hermes, Rua Bariri, qualquer estádio. Você chegava na hora e comprava, entrava na fila e comprava. Hoje, praticamente, não tem mais isso. Você compra tudo online, né? E acaba tudo antes. Até vende na bilheteria, mas quando sobra, né? Tirando isso, é tudo online. Então, naquela época era assim, né? Você tinha que ir para o estádio e às vezes você não conseguia o ingresso, aí tinha que voltar. É isso aí. Mas aí tinha uma coisa assim, na década de 60, com certeza,
não sei se chegou na década de 70, tinha postos de venda antecipada. Eu me lembro que a gente ia comprar sempre no Mercadinho Azul, em Copacabana, quando era clássico, né? Quando era clássico, não era qualquer jogo. Quando era um clássico, ia 100 e tantas mil pessoas, eles às vezes vendiam poucos ingressos, não muitos, né? Acabava logo. Nesses lugares, assim, acho que no Municipal, se não me engano, também. Mas só clássico. Maracanã, jogos Só do clássico, Maracanã. Maracanã para 100 mil, não sei o quê. Olaria, meu amigo. Olaria, o cara chega lá, compadre, não tem mais, um abraço. Então, esse jogo foi um jogo importantíssimo, cara. Tá? Teve vários, né? E o 3x3 também. Não, agora, e um detalhe, né? Um detalhe, que o Botafogo não conseguia vencer um clássico, né? Estava há 3 anos sem vencer um clássico. E a torcida... E a mídia ficava nisso, né? Exato. A mídia ficava nessa. O jogo Botafogo vai jogar esse jogo com o Bangu, no sábado, jogo com o Bangu, que o Botafogo vencendo seria o campeão da Taça Rio. Na página que fala do jogo, uma reportagem fala assim: 7 titulares do Botafogo serão vendidos após o campeonato. Quer dizer, o Botafogo está prestes a ser campeão do turno, é a notícia que o Globo coloca, chamando a atenção, é que 7 jogadores vão sair. Ou seja, tudo para jogar água fria, né? Eu me lembro da entrevista do Mauro Galvão e Marechal Hermes, que era a véspera de algum clássico, não me lembro qual era. E o cara falando assim, o repórter: pô, Mauro, mas o Botafogo não ganha um clássico há 3 anos. Aí eu me lembro até hoje da resposta do Mauro: quem sabe essa vitória não vem na hora certa. Então teve esse jogo do Olaria, teve o 3x3, que foi, para mim, primordial para o Botafogo, mas teve mais 2 para mim. Americano lá em Campos, que foi no final nas últimas rodadas do segundo turno, que foi 1x0, jogo duro, campo horroroso, tinha terra no meio do campo, como na Bariri. Imagina, os jogadores hoje reclamam de jogar no gramado sintético. Pô. E aquele que o Edu uma vez falou para a gente, aquele 1x0 no Olaria, no Caio Martins. Caio Martins, gol do Vitor. Gol do Vitor, exatamente. Entendeu? Então, esses 2 jogos também foram captados. Se a gente parar para pensar, Marcelo, tirando o jogo contra a Nova Cidade, que era um time bem modesto, né? E Porto Alegre, era Porto Alegre ou Itaperuna naquela época? Porto Alegre. O Porto Alegre fez até uma campanha boa. Hã? Porto Alegre empatou um jogo e ganhou outro de 3x1 lá em Itaperuna. Isso. No primeiro turno. E, aliás, são fregueses do Porto Alegre. Nunca mais, né? Vamos para a eternidade. Exatamente. Então, assim, tirando esses... E o Porto Alegre estava fazendo uma campanha legal, cara. Era um time chato. O Botafogo acabou goleando, assim, o goleiro estava num dia que era noite, o goleiro também dos caras. Mas, assim, teve meio de semana, né? Um jogo no meio de semana. Teve um jogo contra a Cabo Friense, fora também. Foi 2x0, 2 gols do Criciúma. Um que ele faz um cruzamento rasteiro, quando ele vai escorar a bola naquele cara, bate na canela dele e entra. Quer dizer, uma desviadinha no zagueiro, ou no montinho. Não foi no que quicou, a bola quicou. Ele prepara para chapar lá aqui e bate na canela. Isso. Bate de esquerda, entendeu? Isso, exatamente. 2x0. Então foram jogos difíceis, cara. Jogo assim, aquela conquista toda, além de não ganhar clássico, e jogava bem, né? Os clássicos. Aquele 0x0 com o Vasco, o Botafogo jogou muita bola. Que o Josimar ia fazendo um gol antológico no Maracanã, um gol de placa, lindo. Um detalhe: quando foi campeão em 57, até a final, 6x2 no Fluminense, espero que a gente fale sobre isso um dia, que foi heróica, o Botafogo não tinha ganho nenhum clássico. Pois é. A diferença é que tinha perdido no turno para o Fluminense de 1x0. Mas sabe qual é a diferença que eu vejo, Marcelo? Meu pai me falava isso desde que eu era criança. Time que quer ser campeão não pode perder ponto para time pequeno. Meu pai falava isso o tempo inteiro para mim. E o Botafogo só perde um ponto, que foi por Volta Redonda no turno. Em São Januário. São Januário. O resto tudo ele ganha. Ele ganha de todo mundo, por pedreira e pá, e acabou fazendo diferença pra caramba. Esse 89
foi muito bem lembrado pelo Marcelo, a gente, tá chegando, né? Tava chegando quando a gente conversou, falou, dia 21, vamos meter um vídeo aí sobre 89. Minha sugestão, cara, vamos tentar fazer alguma coisa que não seja muito mais do mesmo, né? E a gente acabou trazendo alguns elementos assim diferentes, né? Diferente do que normalmente as pessoas abordam. Só fazendo um registro em relação ao que o Nahal comentou a respeito de já uma antecipação da tragédia, né? Que muitas vezes a mídia fazia. No próprio jogo no 3-3, quando o Flamengo faz o terceiro gol, a transmissão já tinha dado adeus Viola. E o repórter, que aliás eu não vou nem falar o nome, eu não cito o nome de um jornalista, só quando tem que levantar a bola. Por questões éticas, lógico. O cara vira o jogo rolando, ele falou assim: o Botafogo segue sem vencer um clássico e perde a invencibilidade, está perdendo a invencibilidade. Ainda tinha jogo, cara. Muito. O Botafogo realmente ficou sem vencer o clássico, mas continuou invicto e ganhou no momento certo. Então, assim, esse 3-3, ele é o jogo, além da questão moral, anímica, era uma questão matemática. Que se o Flamengo ganha o jogo, meu amigo, ia ser muito complicado tirar essa diferença, porque não tinha que tirar a diferença só do Flamengo na pontuação geral, tinha que tirar do Vasco, tinha que tirar do próprio Fluminense, que nesse início estava legal, que estavam ganhando. Então a gente ia ter que tirar de muita gente, e foi um pontinho, esse pontinho, nossa. A gente só fez esse milagre em 90, porque o Vasco estava a 4 pontos na frente da gente, faltavam 3 rodadas, e o Vasco ia pegar a Mega Três Rios, se eu não me engano, Campo Grande e Bangu. Isso. Exatamente. O Mega Três Rios tinha ganho da gente lá, de 1-0. Gol do Peão. Peão, Em cima da hora. Aí chegou na cidade, aí ganhamos de 4-0 no Caio Martins, aí eles perderam para o América Três Rios. Aí no jogo seguinte a gente ganhou, não me lembro de quem, e eles empataram com o Campo Grande. Isso aí. Na última rodada a gente ganhou do Flamengo de 2-0 no sábado, e eles perderam para o Bangu de 2-1 em Moça Bonita, 2 gols de Cláudio José. Eu nunca mais esqueci o nome desse herói que nos deu vantagem na final de 90. Porque a gente ficou de baixo. Aqui, ó. Que depois jogou no Vasco. Cláudio José depois jogou no Vasco. Itaperuna. Botafogo ganhou do Itaperuna. Isso. Antes do Flamengo. Isso. Entendeu? Então, foi antes do jogo contra o Flamengo. Eu não me lembrava com quem tinha ganhado. De quem tinha ganhado. Mas a gente fez um milagre ali. 90 vai ser um episódio à parte. Não é natural no caso do Botafogo. Milagre maior foi... E milagre maior foi o Vasco ter perdido 3 partidas seguidas. Exato, né? Porque... ele perdeu 2 e empatou. Eles perderam 5 pontos. Porque a parada é tipo de 90, que a gente vai falar também, óbvio, né, sobre esse título de 90, que tem muita história legal, né? Negócio de caravela, aquela coisa toda. O time do Vasco era muito bom, e era a base da seleção brasileira, né? Tinha sido a base da seleção brasileira campeã da Copa América em 89. 90. E de 90 para a Copa do Lazzaroni, enfim. Reserva, mas eram 5 do Vasco. Era. O time era muito forte. E o Vasco ganhou o primeiro turno. A gente vai falar sobre isso num episódio. Então, assim, cara, estava com a faca e o queijo na mão para o título, pô. Reta final, bastava ganhar, eles iam meter isso. E o que acaba acontecendo? O Botafogo entra como o time de maior pontuação e o Fluminense ganha a Taça Rio. Com esses tropeços do Vasco, o Fluminense ganha o título da Taça Rio, o Botafogo entra. E aí depois a gente vai contar essa história de 90, né? Do regulamento, que os caras depois quiseram rasgar o regulamento, aquela coisa toda. Os adesivos de carro que a torcida do Botafogo usava em 90 tá ficando chato. Pois é, cara. Então, assim, porra, no 89 a gente tinha. É muito legal relembrar o que cada um fez, emoção, inclusive falar com os nossos amigos do canal. Coloca um comentário ali, como é que você estava? Você estava sóbrio? Você estava vivo? Onde é que você viu? Você foi ao jogo? Não foi? Viu de casa? Escutou no radinho? Enfim, soube no dia seguinte? Conta pra gente aqui, pô, pra gente poder dividir isso com a galera. Aí, sempre lembrando, né, rapaziada?
tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora das lives, né? A gente já está começando com um número bem bacana aí de começar a fazer lives aí, botar a rapaziada para jogo mesmo, para a gente poder efetivamente colocar o pessoal para Pedro Varanda, né? Para o Pedro começar a dar aquela famosa chegada. Aliás, eu trocar uma ideia aqui. Até trazer convidados, né? Claro, ex-jogadores. Claro. Rob Porto, que é meu amigo. Isso. Essas pessoas assim, vamos chamar para as lives. Isso, para dar aquela famosa moral, né? E, mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Porra, muito obrigado mesmo. Porra, fizemos esse registro no vídeo anterior. Thiago Lerman, meu irmão, porra, valeu mesmo, cara. Brigadaço pela iniciativa. Para quem não sabe, o Thiago Lerman foi o cara que descobriu a gente assim do nada, e falou, pô, gostei, vou divulgar e tal, e, pô, cara, ajudou pra caramba a gente chegar a várias pessoas, e o cara fez na base do coração mesmo. Brigadão, Thiago, tamo juntos mesmo. E vocês já sabem, né? Aquele mantra. Se você não se inscreveu no canal, porra, se inscreve, dá aquele like para fortalecer. Tem uma playlist com uma pá de vídeos, tem vários vídeos, vários cortes. Tá com preguicinha de assistir, porra, o vídeo na íntegra? Porra, tem lá um menu com vários temas. Porra, assiste lá, comenta, dá o like. Se você já se inscreveu, brigadaço. Se não se inscreveu, brigadaço, porque você vai se inscrever, que eu sei. Safardana. Vai lá, se inscreve, tá? E compartilha com seus amigos, chama a galera. Porra, compartilha com seu amigo alvinegro. O cara que é tricolor, que é rubro-negro, que é vascaíno, manda para ele também, pô, para ele aprender um pouco sobre essa história do Botafogo. Agora sim, Marcelo, esse é o momento, porra, tão esperado. Aí, garoto. Apertem o sininho, se inscrevam no canal, fique por dentro das nossas novidades, que vai valer a pena. Espero eu, imagino eu e acho eu. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, a gente volta. Isso, de novo, é uma ameaça. Voltamos, hein? Contamos com vocês. Rapaziada, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Valeu. Uhul.